Liga aí! Ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro! Ah, é? Tem que ser ligado na verdade! Ligado na verdade! E mais um podcast Ligado na Verdade. Um feliz ano novo para você, que 2023 venha repleto de alegrias, bênçãos. É o que todo mundo deseja, né? Mas será que nós desejamos a vontade de Deus para o próximo ano? Será que os nossos planos, de fato, que nós estabelecemos para o ano novo, refletem o caráter de alguém que está em comunhão com Deus? Bem, sobre ano novo, sobre 2023, nós vamos conversar agora com o pastor Álvaro Augusto. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Para mim é um prazer novamente poder participar desse podcast com vocês aí. E vamos lá, né, entender um pouco sobre o que a palavra de Deus ela tem para nos ensinar a respeito de planos, né? Com certeza. E pastor Álvaro, para quem não lhe conhece ainda, uma breve apresentação. Sou pastor aqui na Igreja Cristo Evangélica de Uruaçu, em Uruaçu, Goiás. Já pastorei essa igreja há mais de 3 anos, né? E eu pastoreio ela juntamente com a minha esposa aqui, a educadora Lívia Chimenez. Tamo junto, no Ligado na Verdade! Muito bem, então pastor Álvaro Augusto, qual devem ser os meus planos para o próximo ano? Como eu devo encarar 2023? Bom, sobre essa temática, João, eu gostaria de abordar 2 textos, né, basicamente. O texto do Antigo Testamento, que fica lá em Provérbios 16, 1-3, e Tiago, o texto de Tiago, que está no capítulo 4, versículo 13-15. Ambos eles falam sobre planos, né? Sobre planejamento. E aí eu gostaria de ler aqui rapidamente esses dois textos, né? São alguns versículos que dizem assim: Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Ouçam agora, o texto de Tiago, capítulo 4 agora, né? Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos ali um ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a vossa vida. Vocês são como a neblina que aparece por pouco tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, João, fazer planos faz parte da essência humana, né? Nós estamos o tempo inteiro planejando as coisas, né? O que nós vamos vestir, o que nós vamos comer, o que nós vamos fazer, aquela viagem de final de ano que a gente pretende fazer. Então a gente está o tempo inteiro planejando. A Bíblia diz que o planejamento é do homem. A própria Bíblia fala que é preciso planejar. Jesus, em Lucas 14, 28-32, falando sobre a questão do discipulado, ele fala sobre a importância de um bom planejamento, né? E o sábio Salomão, ele vai nos ensinar, nesses 3 versículos que nós lemos inicialmente, que os nossos planos sempre devem ser sujeitados a Deus, que é quem tem a palavra final em todo tipo de plano que nós fazemos. Então são 3 ensinos importantes que eu percebo nesse texto aqui, que eu acho que é importante para a gente poderia meditar neles, né? O primeiro está no versículo 1, o primeiro ensino que a gente tem aí é que eu planejo, Deus é quem dá a palavra final. Uhum. O segundo está no versículo 2, para mim todos os meus planos são nota 1000, né? Mas a nota final quem dá é Deus. E o terceiro, o ensino que nós temos aí no versículo 3 é que nós devemos sujeitar os nossos planos à vontade de Deus, que é que dá a garantia que os nossos planos serão benéficos para a gente. Ou seja, tem que haver uma dependência de Deus, né? Nós somos dependentes dele, né? Já exatamente. Somos, mas tem que haver esse reconhecimento e essa disposição para viver de acordo com a vontade de Deus, né? Ou seja, eu sou dependente dele e eu quero viver nessa dependência. Exatamente. Principalmente o cristão, né? O cristão ele tem que ter esse intercâmbio, essa interligação com Deus em relação aos seus planos, né? A gente tem que entender que agora a gente não vive mais de acordo com os nossos próprios
caminhos, mas considerando sempre os caminhos do Senhor para as nossas vidas, né? Então, o primeiro conselho que a gente tem bíblico aí é que, por mais que a gente planeje, Deus é quem, o primeiro ensino, não conselho, né? Por mais que a gente planeje, Deus é quem me capacita e me dá meios para realizar os meus planos. Eu gostaria, dentro disso que eu acabei de falar, dar um exemplo meu aqui, meu e da Lília, né? No início do ano de 2020, um pouco antes da pandemia, eu e a Lília, a gente sentou, eu lembro que a gente fez lá todo o nosso planejamento, mês a mês, os encontros, os jantares, os projetos, né? E eu fiquei tão satisfeito com aquilo. E a gente levou para a diretoria, todo mundo aprovou e ficou tudo ok. E aí no final o que aconteceu? A pandemia veio e acabou com todo o nosso planejamento, né? Um outro exemplo disso é a necessidade, um outro exemplo da necessidade que a gente deve sujeitar os nossos planos a Deus é que nós somos como um carro viajando à noite. Por mais potente que seja o nosso farol, ele só vai dar a capacidade da gente ver no máximo alguns metros à frente, né? Então, para mim, tudo que eu faço, como Salomão está dizendo aí, tudo que eu faço é bom demais. Nenhum de nós, grande parte do tempo, a gente analisa as consequências de um plano mal feito, de uma decisão mal tomada. E até a gente se chateia quando alguém fala pra gente que aquela coisa que a gente está planejando não tem a mínima possibilidade de sair do papel. E é exatamente o que Salomão vai nos dizer aqui. Todos os nossos caminhos, todos os caminhos do homem parecem o quê? Nota 10, justos diante dos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Em outras versões está dizendo que o Senhor pesa o espírito, né? O Senhor dá aquela possibilidade de acontecer ou não. Então, o que isso significa? Que Deus concede, então, o realizar os planos, mas também ele pode frustrar planos. E isso também pode ser considerado uma prova do amor de Deus por nós. Verdade. O fato de Deus frustrar os nossos planos. Porque quantas vezes eu, na euforia dos meus desejos, eu não planejo coisas que, por mais que a minha consciência me acuse que são planos que vão ter um impacto negativo na minha vida, eu vou lá e faço mesmo assim. Às vezes estamos pedindo a Deus uma pedra achando que é um pão, mas o Senhor sabe, né? O Senhor sabe e o objetivo maior é que sejamos como Cristo. E Deus vai responder sim ou não aos nossos planos com esse propósito, né? De nos levar cada vez mais próximos do caráter de Cristo. Exatamente. Então, por isso, muitas vezes Deus frustra, né, planos para o nosso próprio bem-estar. Agora, imagina só, Álvaro, quem é que vai orar? Senhor, frustra os meus planos para 2023. Ninguém, né? Óbvio que ninguém faz isso. E é assim, interessante que essa deveria ser nossa oração. Senhor, se isso que eu estou planejando não é para a tua glória, frustra, Senhor, esse plano. Exatamente. Diga não. Álvaro, realmente assim, esse deve ser o nosso desejo, né? A gente tem que tirar o nosso eu do coração e pedir a Deus que a vontade dele de fato se cumpra nas nossas vidas. O exemplo dentro da Bíblia de Deus frustrando planos é Deus frustrando, por exemplo, os planos do apóstolo Paulo, né? Verdade. O apóstolo Paulo muitas vezes foi frustrado, ele acha, tipo, eu vou para tal lugar, vou pregar ali em tal lugar, e ele fala que Deus claramente ali, ele frustrou um plano dele, né? Então, é preciso que o cristão tenha em mente, que nós, o servo de Deus, né, nós como servo de Deus, tenhamos em mente que quando um plano não sai da forma como a gente quer, mesmo que da nossa parte esteja tudo ok, que esteja tudo certo, pode ser que Deus esteja nos impedindo de fazer algo que esteja fora da sua vontade para nós e que poderá nos prejudicar de alguma forma. Mas Salomão também ele nos dá a direção de como que nós devemos lidar com os nossos planos para que eles não sejam só uma bênção para nós, mas para que eles estejam de conformidade com a vontade de Deus, que nós vamos para o ponto final aqui, né, que é o versículo 3. E a forma, então, da gente obter sucesso é consagrando a Deus os nossos planos, os sonhos e objetivos. E esse é o segredo do sucesso naquilo que eu planejo para minha vida e família. É eu sujeitar o meu planejamento a Deus. Afinal, Ele sabe o que é melhor para mim. E como que é isso, né, na prática? Como isso funciona na prática? Uma forma da gente fazer isso é colocando um plano, um plano que a gente tem, um planejamento que a gente tem em oração, diante de Deus. Eu tenho um ditado que diz, em contraponto a outro ditado que é semelhante a esse, mas é negativo esse, né? Tem um ditado que diz que a oração não é a alavanca que move a mão de Deus, mas a ferramenta que Deus muitas vezes irá usar para nos conformar à vontade dele.
Porque tem esse ditado aí que o pessoal gosta muito de dizer, né? A oração é a alavanca que move o coração e a mão de Deus. Tem várias variações. Mas eu digo que não, a oração não é a alavanca que move a mão de Deus, mas muitas vezes Deus vai usar a oração para nos conformar à vontade dele. Exatamente. A oração não é um meio de controlar mágica, Deus, né? E comover Deus. Não, a oração é um reconhecimento de que você depende dele. Você está ali como um servo submisso. É por isso que esse negócio aí que eu determino, eu quero a minha bênção, essas orações aí que a gente vê, é uma imaturidade, uma falta de respeito muito grande com o Senhor. É o Deus da lâmpada mágica, né? Exatamente. A gente vai lá, esfrega a lâmpada mágica, faz os 3 desejos e coloca Deus de novo ali no lugar dele, até oportunidade, né? Exatamente. Outra oportunidade. Então, quando nós colocamos os nossos planos, os nossos sonhos em oração, nós estamos permitindo que Deus sonde cada uma das nossas intenções. E o resultado é que quando você menos imagina, Deus, através do seu Espírito que habita em nós, ele irá direcionar as nossas intenções, sejam elas boas ou ruins. E daí eu quero trazer algumas aplicações, rapidamente aqui, alguns conselhos práticos. A primeira é, sobre os seus planos para 2023, ore pedindo a Deus inicialmente que confirme se aquilo que você realmente planeja vem dele. Segundo, não reclame quando algo sai do jeito que você não quer. Um dos pecados mais graves que eu acho que o cristão comete, que Deus detesta, é a questão do descontentamento, da reclamação, da murmuração. Por que eu acho que é um pecado muito grave? Isso que muitas vezes nós fazemos. É que quando nós fazemos isso, quando nós murmuramos por alguma coisa, nós estamos indiretamente dizendo que Deus haja ou esteja falhando na sua providência para conosco, né? Ou que a gente está dando um conselho para Deus sobre como ele deveria ter cuidado de nós. Então a gente nunca deve fazer isso, né? A gente deve desenvolver um coração sempre grato a Deus, como o apóstolo Paulo diz, eu sei estar contente e feliz em toda situação, né? E terceiro aí, aprenda a esperar o momento de Deus, né? Não haja precipitadamente em um plano seu, né? A ideia é que a gente ore e espere, a gente não faça nada sem antes ter a certeza de que aquilo de fato é de Deus para nós. E daí, o ideal seria que nós traçássemos metas e fizéssemos metas para o ano de 2023, né? Nós podemos planejar, nós podemos sonhar, nós podemos estabelecer metas, isso não é contrário à Bíblia. A palavra de Deus ela não nos proíbe de estabelecer metas, mas a gente tem sempre que ter em mente que nós somos seres que dependem de Deus, né? Que nós temos uma limitação com relação ao futuro e que para que a gente então tenha sucesso nos nossos planejamentos, a gente já tem que deve aprender a sujeitar e a conformar os nossos planejamentos à vontade de Deus. Então talvez, não sei, uma ideia de planejamento para o ano do ano 2023 seria buscar mais a Deus, né? Uma coisa que tem me ajudado muito a ter disciplina é estabelecer metas. Porque quando a gente estabelece metas, o nosso cérebro ele assimila aquilo como um desafio a ser quebrado, né? A ser alcançado. E outras ideias aí, talvez, de meta seria a gente ter como meta para o ano 2023, né? Além de emagrecer, de alcançar aquela meta física para o ano de 2023, talvez uma meta seria interessante para o cristão, seria honrar mais a Cristo em sua vida, seria buscar mais santidade na sua vida, né? Então, o conselho que daria para a gente encerrar é que você pode planejar, você pode sonhar, estabelecer metas, mas que você não esqueça como cristão, como um filho de Deus, que nós não esqueçamos como filhos de Deus, que o conselho principal do sábio Salomão aqui é o quê? Consagre tudo isso que você fizer, todos os seus planos, sonhos e projetos, consagre tudo isso a Deus, que isso de fato é a garantia de que os seus planos darão certo. Meu amigo pastor Álvaro Augusto, feliz ano novo para você, que possamos colocar isso em prática. Deus abençoe e obrigado mais uma vez por participar do nosso podcast. Feliz ano novo para vocês da Rádio Ceará, para todos os nossos irmãos em Cristo também, e que em 2023 Deus nos dê a graça de ter os nossos planos e projetos realizados em nome de Jesus, né? Deus abençoe vocês aí. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço, até a próxima, se Deus assim quiser. E aí, curtiu?
Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Ceará FM 102,7.